algumas frases, elas são tão fortes, têm tanto significado dentro de uma frase, um conjunto de palavras, que elas acabam tendo o significado de uma só palavra, em um só sentido. Evangelho Bechara fala sobre isso. Evangelho Bechara, os caras na língua portuguesa, ele fala na gramática escolar que um texto inteiro pode cair para a classe de frases. Uma frase inteira pode cair para a classe de palavras, se tiver o significado de uma só palavra. E o para sempre está tão junto, o para e o sempre, que eles caem para essa classe de palavras. É um valor tão forte que a gente tem perdido que faz a gente lamentar. Quantos casamentos por vendo sendo desfeitos? Quantos relacionamentos de amizade estão sendo destruídos? Quantos lares estão se fragmentando? Porque a gente não estuda propriamente o que a Escritura nos ensina. Aqui em João capítulo 3, versículo 3, Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que acontece no casamento? Casamento a gente faz curso, assiste palestras, ouve conselhos, conversa, lê livros. E o que mais se fala acerca do casamento é a natureza de dois em uma só carne. É o que a gente mais escuta. É um conhecimento, é verdadeiro, está na Bíblia e todo mundo sabe disso. E a gente entra no casamento com esse pensamento: eu e a minha esposa somos agora uma só carne. Só que nós temos uma natureza espiritual. É como se o homem nasceu do ventre da mulher, como Nicodemos bem entende, chegou em determinado momento, dentro do ambiente cristão, se converteu, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nasceu do Espírito. Aí a mulher, de igual modo, nasceu da carne, nasceu do ventre da mãe, se converteu em determinado momento, passou a ter um novo nascimento do Espírito. Os dois se unem numa só carne, deixará o homem a casa de seus pais, se unirá a sua mulher, se tornará uma só carne. Aí junta os dois. Que conceito? Carne. Cadê o conceito espiritual? Por que nós não conseguimos levar a nossa vida espiritual para o nosso relacionamento? Por que a gente só pensa em carne, carne, carne? Porque é nascido da carne é carne, é nascido do Espírito é Espírito. Por isso eu entendo, meus irmãos, que no relacionamento qualquer, em se tratando da própria igreja, como as Escrituras vão orientando, em se tratando do relacionamento familiar, nós temos sim que nascer no Espírito. Não é nada mais digno do Evangelho de Deus do que um casal nascendo no Espírito juntos, caminhando juntos no Espírito. Abre também em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Talvez vamos entender melhor ainda esse conceito de andar no Espírito. Filipenses capítulo 1, verso 27. Vou ler a minha versão, mas até acredito que a versão tradicional esteja mais clara. Peço que os irmãos acompanhem na versão que vocês estiverem aí. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Gostaria de pedir para alguém ler na outra versão, quem estiver que não esteja com a NVI, pudesse ler em voz alta, por gentileza. Leia acima de tudo o modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vendo, ou estando ausente, ou subsequente a voz dele, estás firmes em sua espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Obrigado, Miguel. É esse começo que eu estava buscando. Viver de forma digna do Evangelho de Cristo, aí mais na frente, andando num só Espírito. Se a palavra de Deus nos orienta a andar também num só Espírito, tendo uma mesma direção,
tendo uma só alma, proclamando ali o Evangelho, o testemunho pessoal. Por que nós partimos do relacionamento familiar, seja casado, seja já em nossas famílias, uma estrutura familiar já feita, só com o pensamento da carne? Seremos só uma só carne e por aí vai. Irmãos, é necessário que nós somos também no Espírito em nossas famílias. Eu e minha esposa, a gente tem até que voltar a essa prática. Quando a gente prega, a gente fala para a gente e ele vai lembrando dos nossos erros também. A gente tem uma prática muito boa que eu acho que a gente deveria voltar. Nós lemos a Bíblia na ordem, isso a gente faz até hoje. E a gente todo dia, na hora de ler o nosso capítulo, o capítulo que a gente leria naquele dia, ela lia o capítulo dela para mim e depois fazia uma explicação do que ela tinha entendido naquele texto. E depois eu lia o meu capítulo e dava uma explicação para ela do que eu tinha entendido daquele texto. Irmãos, que maravilhoso é fazer isso. Como é bom orar junto dentro de casa. Como é bom caminhar num só propósito. Como é bom estar num só espírito. O que é nascido da carne é carne. Se o seu casamento nascer só da carne, ele vai ser carne. Se o seu casamento nascer do espírito, ele vai ser espírito. É necessário que nós sejamos do espírito dos nossos lares, meus irmãos. É necessário. Porque o que está acontecendo são muitos casamentos sendo destruídos porque são casamentos carnais. Se você quiser escrever o que eu vou falar agora, você pode escrever. O casamento na carne, ele pode ser destruído, porque a carne é corruptível. Agora, o casamento no espírito, ele não acaba. Ele é para sempre, o valor para sempre permanece nele. Abre em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Você vai entender por que o casamento no espírito, uma família no espírito não acaba. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha o que é o fruto do Espírito. Agora eu vou ler de novo, mas tenta imaginar tudo isso dentro da tua casa. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Imagina que alguns até devem ter suspirado por dentro. Ai, quem dera. Imagina tudo isso na tua casa, irmão. São os frutos do Espírito. Quer continuar nascendo da carne? Vai continuar na carne. Agora, quer nascer do Espírito? O fruto do Espírito vai seguir. Você vai ter amor, vai ter amabilidade, vai ter fidelidade, vai ter todos esses frutos que nós temos aqui. A gente, como se não bastasse o nosso nascimento carnal, ou o nosso não nascimento no Espírito, nós ainda temos a contaminação que vem de fora. A internet é uma fonte muito boa de informação, para quem sabe usar. A televisão também, os livros também. Mas o problema é que nós não sabemos usar essas coisas. Eu vou falar de um assunto aqui que muitos pastores já falaram, muitos pregadores já falaram, a gente está cansado de ouvir, mas além de eu falar isso de novo, para ver se entra no ouvido de todos nós, eu vou trazer um testemunho pessoal acerca disso. Televisão. Se a gente voltar ao tempo da nossa igreja, creio que na época do pastor Nadário, parece que era até proibido assistir televisão. O pessoal mais antigo deve saber disso. Televisão era coisa do diabo. Não sei se a televisão se converteu, uma coisa aconteceu que agora não é nada do diabo. Mas o que acontece é que a gente percebe que a televisão tem muita coisa ruim, tem muita coisa que não presta. E a gente está sempre orientando, toma cuidado com isso. A televisão é um portal que você deixa aberto na tua casa, onde vai entrando um monte de coisa. Você vai deixando isso ali entrar. Aí antes da gente se casar, antes de eu casar com a minha esposa, a gente já estava percebendo esse tipo de coisa. A gente estava percebendo a influência maligna da televisão.
E a gente decidiu, antes do casamento, não permitir que a Rede Globo entre na nossa casa. Cumprimos isso, até hoje. Já estamos casados há quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora em julho. Não assistimos televisão, não assistimos a Rede Globo. Para ser 100% honesto, meus irmãos, assistimos a Rede Globo 3 vezes nesses 2 anos. Uma vez que a gente estava com uma visita, a visita tinha que assistir determinada programação, aí cedemos ao pecado, deixamos lá aquela coisa entrar. E as outras 2 vezes, cedi a tentação de ver o jogo do Brasil. A Rede Globo é pilantra, desculpa o termo, é pilantra, compra os direitos de transmissão, não passa o jogo do Brasil no lugar. Eu queria ver, estava tentado, eu assisti 2 vezes o jogo do Brasil. Confesso que não estou arrependido por essas 3 vezes. Não trouxe consequências trágicas no nosso relacionamento, graças a Deus. Mas durante 2 anos, tirando essas 3 vezes, a Rede Globo não foi ligada lá dentro de casa. Aí sabe o que aconteceu com a gente? Nós tínhamos uma noção da Rede Globo há 2 anos atrás. Vou falar um negócio que muitos dos irmãos aqui não têm essa percepção porque não fizeram o que a gente fez. Nós temos uma noção do que era a Rede Globo há 2 anos atrás. Mas é impossível a gente ir na casa de todas as pessoas que nós vamos e não assistir determinada programação na Rede Globo. Hoje, quando a gente chega na casa, muitas vezes de irmãos, e está lá a Rede Globo ligada, a gente se assusta. A gente não se assusta porque a gente está vendo as mesmas coisas que nós vimos antes de 2 anos atrás. A gente se assusta porque a coisa está muito pior. Em 2 anos, o que a Rede Globo passa é muito pior do que passava antes do nosso casamento. Hoje, para nós, assistir uma programação como uma novela, um tal do Big Brother, assistir um capítulo, um pedaço de um capítulo, como às vezes acontece quando a gente está na casa de alguém, é como aquela experiência de você jogar o sapo já na água quente. A gente dá um pulo. Agora, o que está acontecendo com esses irmãos que estão assistindo ao longo desses 2 anos é como a mesma experiência colocando o sapo antes de esquentar a água. Você vai